Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de processo penal militar. Na nossa aula anterior, nós conhecemos o que é processo penal militar, sua natureza jurídica, suas finalidades, características marcantes, fontes que sustentam esse ramo tão peculiar do direito. Vimos que, embora o processo penal militar compartilhe princípios com o processo penal comum, o processo penal militar tem normas próprias e objetivos específicos voltados à proteção da hierarquia e da disciplina nas instituições militares. Hoje vamos dar um passo adiante. O nosso foco será compreender como a justiça militar está organizada e quem julga o que dentro dessa estrutura. Vamos explorar os órgãos da justiça militar, da União e das justiças militares estaduais, que são várias, a composição dos conselhos da justiça, a figura do juiz de direito do juízo militar, o juiz togado, o funcionamento do juízo monocrático e como se decide quem é competente para julgar os crimes militares, tanto na União quanto nos estados. Além disso, vamos examinar a lei orgânica do Poder Judiciário do Estado de Tocantins, que regula a justiça militar no nosso estado, e entender de que forma ela trata os conselhos da justiça militar e a atuação do juiz togado. Vamos dar uma atenção especial ao estudo da competência nos casos de crime doloso contra a vida de civil, que é um ponto sensível que gerou importantes debates após a emenda constitucional número 45 de 2004 e também após a lei 13.491 de 2017. Vamos juntos tornar esse conteúdo claro e aplicável à prática profissional, especialmente para vocês, para os senhores e para as senhoras, futuros operadores do direito penal militar no estado de Tocantins. Boa aula a todos! Pessoal, vamos começar hoje tratando de um tema essencial para compreendermos a base do processo penal militar. Qual seria esse tema? A jurisdição. Para começar, pensem comigo, como a sociedade resolvia conflitos antes de existir o Poder Judiciário? A resposta está na história da jurisdição, que começa com a chamada autodefesa ou autotutela. Nesse modelo primitivo, cada pessoa resolvia seu próprio conflito com as próprias mãos. Vencia quem fosse o mais forte ou mais esperto. Era a força bruta, sem regras, sem mediação, sem controle, era a justiça do mais forte. Ainda hoje, por incrível que pareça, em algumas situações excepcionais, a autotutela pode ser aplicada. Vou explicar para vocês um pouco mais à frente. Com o tempo, a humanidade foi percebendo que isso gerava mais violência do que soluções. E aí surgiu uma nova forma de resolver conflitos, a chamada autocomposição. Aqui, as próprias partes envolvidas na disputa, no conflito, buscavam um acordo sem o uso da força. Isso podia acontecer geralmente de três maneiras: com concessões recíprocas entre as partes, que é a chamada transação, com a desistência, quando uma parte abre mão da sua pretensão em favor da outra, ou com a submissão, que é quando alguém decide aceitar a vontade da outra parte durante as negociações e as tratativas. Mas às vezes as partes ainda precisam de ajuda para chegar a um acordo. E é aí que entra a figura do terceiro imparcial e surge a arbitragem. Esse terceiro não representa o Estado, mas atua como um mediador, um árbitro, usando o bom senso para conduzir as partes a uma solução. A arbitragem é um exemplo de autocomposição com auxílio externo, mas sem a intervenção do Estado, ainda assim. Então chegamos ao modelo que mais usamos hoje, que é a jurisdição, que é o poder do Estado de aplicar o direito ao caso concreto. Você já deve ter escutado esse conceito clássico. A jurisdição substitui a vontade das partes. Quando as pessoas não conseguem resolver o conflito por si mesmas, entregam essa resolução ao Estado, essa função ao Estado, que decide com base na lei. No nosso caso, especialmente, estamos falando da jurisdição no processo penal militar, onde o Estado atua por meio da justiça militar para resolver conflitos que envolvem crimes militares. Essa é, portanto, a evolução na solução dos conflitos, da força
a razão, né? Da vingança privada à jurisdição estatal. E é sobre esse modelo que se constrói todo o processo penal que vamos estudar a partir de agora. Agora que já entendemos o que é jurisdição, vamos conversar sobre as principais características que definem esse poder do Estado. Prestem atenção que isso é a base de tudo que nós vamos estudar daqui para frente. A primeira característica da jurisdição é a substitutividade. O que é que isso quer dizer? Significa que o Estado assume o lugar das partes no conflito, ou seja, não somos nós que vamos decidir quem está certo ou errado quando há um litígio. Isso é função do Poder Judiciário. Como regra geral, não podemos mais resolver nossas questões com as próprias mãos, nem satisfazer unilateralmente uma pretensão. A jurisdição é o mecanismo que o Estado usa para aplicar o direito ao caso concreto e dar uma solução justa e definitiva ao conflito, com base na lei. A segunda característica da jurisdição é a inércia. O Poder Judiciário ele não pode, não deve agir sozinho, não toma a iniciativa. Ele só começa a funcionar quando é provocado por alguém. Isso está representado em duas expressões em latim, e agora eu vou pedir perdão para a minha pronúncia em latim, mas é importante que vocês saibam que o latim é muito usado no mundo jurídico. A primeira delas, que significa não há juiz sem autor, é a nemo iudex sine actore. Já a segunda expressão é aquela que fala que o juiz não pode agir por iniciativa própria. Ela se pronuncia mais ou menos da seguinte forma: ne procedar iudex ex officio. Por quê? Para garantir a imparcialidade do julgador, é necessário essas medidas. São necessárias essas medidas. Se o juiz pudesse agir por conta própria, a neutralidade dele estaria comprometida. Mas, lembrem-se, sempre existem exceções, no direito processual penal principalmente. Uma delas é a possibilidade de habeas corpus concedido de ofício. Habeas corpus é aquele remédio constitucional que tutela a nossa liberdade. No artigo 470 do Código de Processo Penal Militar, traz essa possibilidade de que o habeas corpus pode ser concedido de ofício para favorecer o réu, o investigado ou o polo passivo da persecução penal. Mesmo assim, a regra é clara: sem provocação não há jurisdição. Essa é a regra. Terceira característica é a imutabilidade da jurisdição. Aqui estamos falando da chamada coisa julgada, quando a decisão se torna definitiva para todos, ou seja, transitada em julgado. A partir desse momento, ela não pode mais ser modificada. Isso está previsto na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, em um de seus incisos, inciso 36, salvo engano. É uma garantia de segurança jurídica para a sociedade. Claro que também há exceções a essa regra. Lembrem-se, exceções sempre existem. No processo penal, por exemplo, existe o instrumento da revisão criminal, que é uma ação autônoma de impugnação, que está prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal Comum e também está previsto no artigo 550 do Código de Processo Penal Militar. Mas essa revisão não pode ser proposta contra o réu, ela só pode ser proposta em favor do réu. Esse é um reflexo do princípio do favor rei, né? E em razão disso que muitos doutrinadores afirmam que não existe revisão da coisa julgada pro societate. Lembrem-se que a jurisdição pressupõe a existência de uma lide, de um conflito. E o que é lide? É o conflito de interesses entre duas partes. Uma faz uma pretensão e a outra resiste. No processo penal militar, isso acontece quando o Ministério Público oferece uma denúncia e o réu apresenta uma defesa. Temos aí uma pretensão resistida. Agora, pode acontecer que essa lide desapareça ao longo do processo. Como assim, professor? Um exemplo, o Ministério Público entra com a denúncia, inicia o processo, mas durante o processo ou nas alegações finais, ele pede a absolvição do réu, como permite o parágrafo único do artigo 54, combinado com o artigo 433 do Código de Processo Penal Militar. Lembrem-se, o promotor de justiça, o membro do Ministério Público, tem independência funcional. Ainda assim, a jurisdição foi corretamente provocada lá no início,
com o oferecimento da denúncia. Por isso, alguns doutrinadores preferem o termo controvérsia penal em vez de lide penal. Mas atenção, mesmo com o pedido de absolvição, o juiz não está obrigado a inocentar o réu, a absolvê-lo. Ele pode decidir de outra forma. Já a quinta característica da jurisdição é que ela é um poder uno e indivisível. A jurisdição é uma só, ela é indivisível. Ela é exercida em nome do Estado em todo o território nacional. Mas, para garantir que tudo funcione corretamente, de maneira organizada e eficiente, ela é distribuída em vários órgãos. E é isso que a gente chama de competência. A competência, portanto, é a forma como o exercício da jurisdição é dividido por critérios legais. Matéria, lugar, pessoa, função e por aí vai. São vários os exemplos. Essa distribuição é técnica, deve ser técnica, e segue regras bem específicas que nós ainda vamos estudar. Agora nós vamos falar sobre um tema fundamental dentro do processo penal militar, que é a competência. A gente já viu que a jurisdição é o poder de dizer o direito, ou seja, é o poder conferido ao Estado por meio dos seus órgãos jurisdicionais para resolver conflitos, para resolver lides. Mas esse poder, ele não é exercido de forma ilimitada. Ele é distribuído e é aí que entra o conceito de competência. Competência é, basicamente, o limite da jurisdição. É o que define qual o juiz ou tribunal deve julgar determinado caso concreto. O Código de Processo Penal Militar, no seu artigo 85, afirma que a competência serve justamente para organizar essa distribuição da jurisdição dentro do sistema judicial. A doutrina classifica a competência de várias maneiras, ou seja, a competência ela pode ser classificada de várias maneiras. Vamos ver algumas dessas classificações, as mais conhecidas. Como, por exemplo, a competência hierárquica é quando ocorre a diferenciação entre os tribunais superiores e os juízes de primeiro grau. A competência material se refere à matéria, pode ser penal, pode ser civil. A competência por organismo jurisdicional pode ser estadual, como no caso da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ou federal, quando envolve as Forças Armadas. A competência por objeto pode ser contenciosa, quando existe um conflito entre as partes envolvidas, ou voluntária, quando não há litígio entre as partes. A competência pode ser por função, sendo ordinária nas justiças comuns ou especial, como no caso da justiça militar, na justiça eleitoral. Pode ser também a competência pelo grau de limitação. Ela pode ser plena, ou seja, sem restrições, ou limitada, quando abrange apenas determinadas matérias. Pode ser por origem, ela pode ser legal, pode ser prevista em lei ou convencional, como no caso da arbitragem, e assim por diante. A competência pode ser pela fonte do direito aplicada ao caso concreto. Nessa divisão, ela pode ser de direito, baseada na lei, ou de equidade, baseada no senso de justiça. Vejam que são diversas as classificações trazidas pela doutrina. E, por último, a competência pode ser por tipo de exclusividade. Pode ser exclusiva, quando só um órgão pode julgar. Pode ser cumulativa, quando mais de um órgão pode atuar. E, diante dessas classificações, como é que nós podemos conceituar a justiça militar? De acordo com esses parâmetros que eu trouxe para os senhores e para as senhoras. Vamos ver. A justiça militar, ela pode ser inferior, com as autoridades militares, ou superior, como no caso do Superior Tribunal Militar. Ela pode ser penal, quando trata de crimes militares, ou civil, nas ações contra atos disciplinares militares. Nas justiças militares estaduais, vocês vão ver comigo, a Constituição Federal traz essa competência no âmbito estadual, para a Justiça Militar Estadual. Está previsto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal. A competência da Justiça Militar também pode ser estadual, quando envolve militares dos estados, ou federal, quando envolve militares das Forças Armadas. Ela é sempre contenciosa, porque sempre há um conflito entre o Estado e o acusado, ou seja, ela nunca será voluntária. A Justiça Militar é uma jurisdição especial, pois ela pertence a um ramo especializado da justiça.
né? E ela pode ser plena, como no caso dos Conselhos de Justiça da União, ou limitada, como é a competência do juiz de direito no juízo militar estadual. Vocês verão comigo qual é a competência do juiz singular, do juiz togado, na Justiça Militar Estadual. A competência ela é sempre legal, previstas em lei, e a competência ela é de direito, ou seja, o julgamento se baseia na aplicação da lei, ainda que em alguns casos se possa considerar a equidade, geralmente para beneficiar o réu. Em geral, a competência da Justiça Militar é exclusiva, mas em casos de crimes dolosos contra a vida de civil, ela pode ser cumulativa com a atuação do Tribunal do Júri. E, para encerrar, é importante trazer um exemplo prático para que vocês possam entender o que está sendo falado reiteradamente sobre o posicionamento da doutrina, sobre os conceitos doutrinários. Imaginem um policial militar do estado de São Paulo que pratique um crime militar contra um superior da mesma corporação. Esse policial, ele não pode ser julgado pela primeira auditoria da Justiça Militar do estado do Rio Grande do Sul, mesmo que esse órgão também exerça jurisdição penal militar. Por que disso, professor? Porque o critério da aderência ao jurisdicionado define que a competência está vinculada ao local e à corporação do acusado. Ou seja, ele será julgado no seu estado, pelo órgão competente, daquela jurisdição, e não por outro órgão, mesmo que detenha esse outro órgão jurisdição militar. Vamos agora tratar da previsão constitucional da Justiça Militar da União e das Justiças Militares Estaduais. Esse é o ponto de partida obrigatório quando a gente estuda a jurisdição militar e as regras de competência. E isso está previsto de forma clara na Constituição Federal em 2 dispositivos principais. O primeiro é o artigo 124 da Constituição Federal, que trata da Justiça Militar da União. Ele estabelece que a Justiça Militar da União é competente para julgar os crimes militares definidos em lei quando cometidos por integrantes das Forças Armadas, ou seja, por membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Há, claro, exceções previstas na própria Constituição, mas a regra geral é essa. Já o segundo dispositivo, que é importante para o nosso estudo nesse momento, é o parágrafo 4º do artigo 125, também da Constituição Federal, que trata das justiças militares dos estados e do Distrito Federal. Ele atribui a essas justiças a competência para julgar os crimes militares definidos em lei cometidos por integrantes das polícias militares e do Corpo de Bombeiros Militar, dos Corpos de Bombeiros Militares. Além disso, esse dispositivo também dá competência para julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares, ou seja, a competência militar da Justiça Estadual, no âmbito estadual, ela também é cível. Ela é híbrida, ela é tanto penal militar quanto civil ou administrativa. Essa distinção entre Justiça Militar da União e Justiças Militares Estaduais ou do Distrito Federal não é meramente formal. Ela estabelece, na prática, os limites federativos da jurisdição penal militar no Brasil. É essa divisão que serve de fundamento para delimitar tanto a competência material quanto a competência territorial dos órgãos que exercem a jurisdição militar. Ou seja, a Constituição deixa claro quem julga o que e onde, dependendo de quem é o militar envolvido. Como assim, professor? Se ele pertence às Forças Armadas, à Polícia Militar ou ao Corpo de Bombeiros Militar, e de qual é a natureza da infração em tese praticada. Vamos trabalhar agora, de maneira mais específica, a Justiça Militar da União, para que a gente possa entender a diferença das duas com mais clareza. A Constituição Federal, no artigo 124, estabelece que
a Justiça Militar da União possui jurisdição exclusivamente penal, sendo competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei. O critério aqui é objetivo. Se a lei diz que o crime é militar, então a Justiça Militar da União é competente. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário 121/124. Mas é importante que vocês tenham atenção. A atuação dessa Justiça Militar Federal está limitada à proteção dos bens jurídicos das Forças Armadas. Isso significa que ela não pode julgar crimes cometidos contra instituições militares estaduais, como as polícias militares ou os corpos de bombeiros. E também não tem competência para ações civis, por exemplo, sobre punições disciplinares administrativas. Agora, um ponto polêmico de discussão. A competência para julgar crimes dolosos contra a vida de civil praticados por militar, quando esse crime for enquadrado como militar nos termos do artigo 9º, inciso 2 do Código Penal Militar, quem será competente para julgar tais crimes? Originalmente, esses crimes eram julgados pela Justiça Militar da União. Entretanto, a Lei 9299 de 96, o parágrafo 2º do artigo 82 do Código de Processo Penal Militar e alterações posteriores transferiram esses casos para a Justiça Comum, exceto nas situações previstas pela própria legislação. Mais recentemente, a Lei 12.432 de 2011 e a Lei 13.491 de 2017 modificaram o artigo 9º do Código Penal Militar. Com isso, o parágrafo 1º passou a determinar que crimes dolosos contra a vida praticados contra civil cometidos por militar são de competências do Tribunal do Júri. Lembrem que nós estamos tratando dos militares da União, das Forças Armadas. O parágrafo 2º, incluído pela Lei 13.491, trouxe algumas exceções a esta competência do Tribunal do Júri. Ele diz que a competência continua sendo da Justiça Militar da União quando o crime ocorre no cumprimento das atribuições dadas por autoridade federal, acontece durante missão ou segurança de instituição militar ou quando envolve a operação de paz, GLO ou atividades subsidiárias, conforme previsto no artigo 142 da Constituição e legislação específica, como a Lei do Código Brasileiro de Aeronáutica. Outras leis também, como a Lei Complementar 97, o Código de Processo Penal Militar, entre outros. O problema é que o STM, o Superior Tribunal Militar, que vocês já conhecem, que é o Tribunal de Segunda Instância da Justiça Militar da União, não esqueçam disso, entendeu e entende inconstitucional a retirada dessa competência da Justiça Militar da União. Desde a entrada em vigor da Lei 9299, o STM tem decidido que essa mudança viola o artigo 124 da Constituição Federal, que não foi alterado. Vejam, a previsão constitucional da Justiça Militar da União não foi alterada. Essa competência foi, em tese, modificada somente na lei infraconstitucional. Diante disso, o STM tem posicionamento que a competência continua sendo da Justiça Militar, não só nas hipóteses excepcionadas pela lei. Inclusive, no material de vocês, eu coloquei o número desses recursos, desses julgamentos, desses precedentes. Para os que não são tão afetos ao direito, é importante se perguntar o que são crimes dolosos contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida são aqueles em que o agente age com a intenção de matar ou assume o risco de produzir a morte de outra pessoa. O termo doloso indica que houve dolo, ou seja, vontade consciente de praticar o ato ou, ao menos, de aceitar o risco de que o resultado morte pudesse ocorrer. Esses crimes estão previstos no Código Penal brasileiro entre os artigos 121 e 128 e representam, em tese, as infrações mais graves da nossa legislação penal. Em razão da sua gravidade, são julgadas como regra pelo Tribunal do Júri, conforme determina o artigo 5º, salvo engano, inciso 38 da Constituição Federal. Professor, mas quais seriam os principais crimes dolosos contra a vida? Nós podemos falar do homicídio, que é o matar alguém,
nós podemos falar do infanticídio, entre outros. É fácil de se identificar essa espécie de crime, pois esses crimes têm como resultado natural a morte da vítima, e é justamente esse resultado que o agente deseja ou aceita que ocorra. A lei distingue esses casos dos crimes culposos, em que o resultado morte decorre de imprudência, negligência ou imperícia, sem a intenção de matar. Voltando ao tema principal, né? Como está estruturada a Justiça Militar da União? A Lei 8457 de 92 estabelece que o território nacional é dividido em 12 circunscrições judiciárias militares. São as chamadas CJMs. Cada uma com uma ou mais auditorias militares. Na primeira instância, temos até 3 órgãos julgadores em cada auditoria. Prestem atenção, que isso tem alguma similaridade com a Justiça Militar Estadual. O Conselho Especial de Justiça, que julga os oficiais, exceto os generais, não esqueçam disso. O Conselho Permanente de Justiça, que julga os praças. E o Juiz Federal da Justiça Militar, que julga civis ou militares em concurso com civis, conforme foi trazido pela Lei 13774 de 2018. Esses conselhos são presididos pelo juiz federal da Justiça Militar e compostos por 4 oficiais da ativa, da mesma força a qual pertence o réu. Então, em tese, o réu é julgado por membros da mesma força em que ele integra, respeitando o escalonamento hierárquico, lógico. Quando o réu é oficial general, a competência é do Superior Tribunal Militar. Ele tem, por assim dizer, foro por prerrogativa de função. Já se for comandante das Forças Armadas, quem julga é o próprio Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição Federal. Quanto ao funcionamento dos conselhos, o Conselho Permanente de Justiça é convocado por 3 meses e julga vários processos durante esse período. O Conselho Especial de Justiça é formado para cada processo e se dissolve após o julgamento. E se houver concurso de agentes entre oficial e praça, o Conselho Especial é que julga o caso por atração, visa atrativa, né? Agora vamos falar sobre a competência das justiças militares estaduais e do Distrito Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 125, parágrafo 4º, define claramente que as competências dessas justiças são processar e julgar os militares dos estados e do Distrito Federal nos crimes militares previstos em lei e também julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares. Veja que a Constituição também deixa claro que, nos casos em que for cabível, cabe ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças, sendo essa competência não do juízo de piso, mas sim do tribunal de cada estado. Atenção! O parágrafo 5º do mesmo artigo traz uma regra importante. Ele diz que os juízes de direito do juízo militar têm competência para, de forma singular, ou seja, sozinho, julgar os crimes militares cometidos contra civis e também as ações contra atos disciplinares militares. Já os demais crimes militares, que não envolvem civis como vítimas, são processados e julgados pelos conselhos de justiça, que são presididos pelo juiz de direito, mas têm uma composição colegiada. Diferentemente da Justiça Militar da União, que tem apenas jurisdição penal, as justiças militares estaduais, como vocês viram no texto da Constituição Federal, exercem jurisdição penal e jurisdição administrativa, civil administrativa. Isso significa que, além de julgar crimes militares, também analisam atos disciplinares, como, por exemplo, punições administrativas aplicadas a policiais e a bombeiros militares. Uma observação importante: com relação aos crimes dolosos contra a vida, nós vimos que existe uma super polêmica no caso dos militares da União. No âmbito estadual, essa discussão não existe. Mesmo que eles possam ser considerados crimes militares, quando se enquadram no artigo 9º do Código Penal Militar, os crimes dolosos contra a vida praticados por militares estaduais devem ser julgados pelo Tribunal do Júri quando
a vítima é civil. Isso já está no texto constitucional e já é admitido pela jurisprudência consolidada. Agora, com relação à composição dos conselhos de justiça nas justiças militares estaduais e do Distrito Federal. Esses conselhos podem ser de dois tipos: conselho permanente, que julga praças, e conselho especial, que julga oficiais, assim como ocorre na Justiça Militar da União. Esses conselhos são compostos por 5 membros: o juiz de direito do juízo militar, que é o juiz togado, que é o presidente, e 4 oficiais da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros Militar, sorteados conforme critério estabelecido por normas estaduais específicas. Mas é importante lembrar, os conselhos de justiça só passam a atuar após o recebimento da denúncia. Até esse momento, todas as decisões são tomadas pelo juiz de direito sozinho, o juiz togado, o juiz civil, no exercício da sua competência monocrática. Para vocês que não estão afeiçoados com a persecução penal, nós temos a fase pré-processual, que é a fase de investigação, e nós temos a fase processual, propriamente dita, ou judicial. Os conselhos só atuam na fase judicial. E, por derradeiro, vamos então entender a estrutura da Justiça Militar no estado do Tocantins. A Justiça Militar Estadual, aqui no Tocantins, ela é composta no primeiro grau por um juiz de direito e pelos conselhos da Justiça Militar. Ela tem jurisdição em todo o estado, mas a sede da Justiça Militar do estado do Tocantins é na capital. Então vejam que todos os crimes militares praticados no estado serão julgados aqui em Palmas. Já no segundo grau de jurisdição, quem exerce a função jurisdicional é o Tribunal de Justiça do estado. Posteriormente, nós vamos ver que alguns estados possuem tribunais de justiça militar, ou seja, tribunais de justiça que julgam apenas crimes militares e ações no âmbito da competência da justiça militar. Voltando ao Tocantins, essa justiça é responsável por processar e julgar exclusivamente os policiais e bombeiros militares, sempre nos ilícitos militares definidos em lei. Depois do julgamento do primeiro grau desses crimes militares, cabe ao Tribunal de Justiça decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais, bem como sobre a graduação dos praças. É uma garantia aos militares. Vejam que somente pode fazer com que o militar saia da corporação o Tribunal de Justiça, ou seja, um órgão superior. Vamos agora para os Conselhos da Justiça Militar, que são os órgãos colegiados da Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar do Tocantins se divide em 2 tipos de conselho. Primeiro, nós temos o Conselho Especial. Ele é formado por um juiz de direito, que é o presidente, e por 4 juízes militares e seus suplentes, escolhidos entre policiais ou bombeiros militares. Esses oficiais devem ser de igual patente ou superior à do acusado. Este conselho tem competência para julgar oficiais e é formado para cada processo, sendo dissolvido logo após o julgamento. Nós temos também o Conselho Permanente, também presidido pelo juiz de direito, composto por 4 juízes militares e seus suplentes, escolhidos conforme a origem do réu, se for policial ou bombeiro. Esse conselho julga praças e é constituído por um período de 1 ano no âmbito do estado do Tocantins, tá? Vejam aí uma diferença da Justiça do Estado do Tocantins, Justiça Militar, com a Justiça Militar da União. Além dos conselhos, existe ainda o juízo monocrático, exercido pelo juiz de direito. Toda vez que vocês escutarem a palavra monocrático, significa aquele juiz que julga sozinho, tá? A competência também é fixada diretamente pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, ou seja, ele julga sozinho nos casos em que a lei assim prevê. Agora, quanto à composição dos conselhos, há critérios claros para a seleção dos membros. Para ficar mais claro, se não houver oficial da ativa com a patente necessária para compor o conselho especial, será possível recorrer a oficiais da reserva e, em última hipótese, oficiais de outras instituições militares estaduais. Os membros dos conselhos e seus suplentes são escolhidos por sorteio público e a partir de uma relação encaminhada
ao juiz de direito pelos comandantes gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro. Não podem ser sorteados chefe da Casa Militar, os chefes de Estado-Maior, oficiais que respondem a processo na Justiça Militar e outros conforme a previsão estadual. Essas são as principais regras da Lei Complementar número 10, a Lei de Organização Judiciária do Estado do Tocantins. Se faltar oficial suficiente em uma das forças, poderá ser convocado oficial de outra força, desde que observadas as regras legais. Ou seja, pode sim um policial militar integrar um conselho no julgamento de um bombeiro, desde que falte membro daquela respectiva corporação. Agora, sobre o funcionamento da Justiça Militar. O juiz de direito que preside os conselhos, ele é de entrância final. Hoje, a Justiça do Estado do Tocantins, ela se divide no âmbito do primeiro grau em entrância inicial, intermediária e final. A ordem dos trabalhos dos conselhos segue um regimento interno próprio, aprovado pelo Tribunal de Justiça, e há um promotor de justiça designado pela Procuradoria-Geral para atuar na Justiça Militar, e a defesa do acusado ela deve ser feita por advogado constituído ou defensor nomeado pelo juiz-presidente. O escrivão, o oficial de justiça e os técnicos judiciários são requisitados às forças militares, à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros. Esses servidores têm as mesmas funções e prerrogativas dos cargos dos equivalentes que trabalham no Poder Judiciário. E esse modelo de organização que estrutura a atuação da Justiça Militar no Tocantins, ele assegura um funcionamento equilibrado entre o juiz togado e os juízes militares, é para ser assim, sempre observando a legalidade, a hierarquia e a imparcialidade na apuração dos ilícitos penais militares. E assim, senhoras e senhores, encerramos a nossa segunda aula. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo e tudo tenha ficado muito claro. Caso de dúvida, não esqueça de utilizar o fórum do nosso Sistema Educa. Temos o fórum geral e o fórum específico para cada uma das aulas. Estamos à disposição, tanto eu quanto os tutores, ok? Grande abraço, fiquem com Deus.